Muito bem. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje será baseado na lição de número 5, que tem por tema, que tem por assunto, Jesus é Deus. Esse será o tema da lição de número 5. E, previamente, nós podemos resumir a lição que nós estudaremos no domingo como tratando especificamente da divindade da pessoa do Senhor Jesus. Enquanto no estudo passado nós estávamos focados em tanto provar que cada uma pessoa da Trindade é igualmente Deus, possuindo uma divindade igual, e ao mesmo tempo também estávamos focados em mostrar que as pessoas são distintas uma das outras, nesta lição o foco será a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos buscando a fundamentação bíblica, aprofundando ainda mais essa verdade de que o Senhor Jesus, ele é tão divino quanto o Pai e quanto o Espírito Santo. Ah, alguém pode achar que é repetitivo estudar sobre a divindade de Jesus, já que nós estudamos isso na aula anterior. Mas, das três pessoas da Trindade, Jesus Cristo é a pessoa que mais é atacado. Jesus é a pessoa que mais existem heresias e mais grupos se levantam e apresentam distorções. Então, a razão de nós estudarmos especificamente a divindade de Jesus é para nós sanarmos todas as dúvidas e também alertarmos a igreja quanto à principal heresia contra o Senhor Jesus Cristo, que é o arianismo. O foco desta lição, além de reiterar, além de reforçar que o Senhor Jesus é tão divino quanto o Pai, que não há nenhuma inferioridade em Jesus Cristo, Jesus não é menos Deus que o Pai, além da lição estar frisando isso, ela também buscará apresentar essa heresia chamada arianismo, que nós iremos ver em detalhes. Enquanto na lição passada nós estudamos sobre o unicismo, que é a heresia que nega a distinção das pessoas e afirma que só existe uma pessoa na divindade, nós estudamos essa heresia domingo passado. Nesta aqui, nós estaremos focados nessa heresia especificamente, a heresia do arianismo, tá bom? Então, feito esse esclarecimento, vamos fazer o uso da nossa lição. Os irmãos que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos. Nós já estamos em aula. Vamos ler a introdução da nossa lição. A introdução, ela diz o seguinte: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando o novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O comentarista, ele faz uma observação importante, que quando João, por exemplo, em João 1:1, quando João afirma que Jesus é Deus, na cabeça de João, ele não está crendo que Jesus é uma outra divindade. Ele não está crendo que Jesus é um outro Deus, que o Pai é um Deus e Jesus é outro Deus. João não está crendo nisso, João não está pensando nisso. Inclusive, o comentarista diz que João ele é monoteísta, ou seja, João crê na existência de somente um Deus.
Então, se João é monoteísta, se ele crê que existe somente um Deus, e ele afirma que Jesus é Deus, o que João está crendo, na verdade, é que Jesus e o Pai possuem a mesma divindade. Ou seja, para João, Jesus não é um outro Deus, mas para João, Jesus é Deus igualmente ao Pai. Apesar de que Jesus é uma outra pessoa, como nós estudamos na doutrina da Trindade, aprendemos que as três pessoas são distintas, apesar disso, mas para João, Jesus e o Pai compartilham de uma divindade idêntica. Jesus tem uma divindade igual à do Pai. Então, o que João está querendo dizer, quando ele afirma que Jesus é Deus, é que Deus, na verdade, manifesta-se em três pessoas distintas e que Jesus está compartilhando de uma essência divina, assim como o Pai, ou a mesma essência divina do Pai. Continuando a introdução, o apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade. Deidade é o mesmo que divindade. Aqueles que mais se destacam no seu relato, do começo ao fim. Então, esta lição, ela vai mostrar como o evangelista João e o Novo Testamento afirmam que Jesus é Deus, e uma das afirmações que o Novo Testamento faz de que Jesus é Deus é mostrando que Jesus possuía atributos divinos. Atributos nada mais é do que as características que definem alguém. Como nós somos seres humanos, nós possuímos atributos característicos da humanidade. Por exemplo, nós somos mortais. Isso é um atributo característico do ser humano. Mas um ser divino, ele precisa possuir alguns atributos que são característicos da divindade, como, por exemplo, eternidade. Se um ser ele é eterno, logo isso mostra que ele é divino, porque a eternidade é uma característica ou um atributo específico da divindade. Então, quando a Bíblia atribui a Jesus atributos específicos e característicos da divindade, o que ela está querendo dizer é que Jesus é Deus. Ela está declarando a sua crença na divindade de Jesus. Então, nós perceberemos por meio dessa lição que Jesus Cristo possui todos os atributos específicos da divindade. Muito bem, vamos aqui para o primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Eu peço que os nobres irmãos fiquem com as suas lições em mãos. Eu estarei aqui lendo a lição ponto por ponto e fazendo as considerações. Tudo bem, irmão Joenilson? Eu percebi que o senhor está saindo algumas vezes e voltando. Eu entendi agora que é por causa da sua internet. Muito bem. Eu peço que algum dos irmãos que tenham lições em mãos possam ler o primeiro subponto. Jesus é Deus. Estamos no primeiro ponto da lição, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Irei ler, irmão Railton. Fique à vontade. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. João 20, versículo 28.
mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus e deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2, versículo 6. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 2, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito capítulo 2, versículo 13. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Muito bem, muito obrigado, meu irmão. A primeira afirmação, ou a primeira base para provar que Jesus Cristo é divino, são as afirmações diretas que o Novo Testamento faz sobre isso. Que Jesus é um ser divino, que Jesus é uma pessoa divina, nós não temos nenhuma dúvida. O Novo Testamento é tão claro, o Novo Testamento é tão enfático, existem tantos textos que falam da divindade de Jesus, existem tantos textos claros, abertos, explícitos, que mostram a divindade de Jesus, que os hereges são obrigados a admitir que Jesus é Deus. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, o que elas fazem? Elas dizem, não, realmente Jesus é Deus, só que ele é um Deus menor do que o Pai. Percebam que é praticamente impossível negar a divindade de Jesus. É impossível negar esse fato tão claro no Novo Testamento. O que os hereges fazem é distorcer esse fato. Um exemplo que eu dei, como não dá para negar isso, de que Jesus claramente é chamado de Deus, as testemunhas, elas fazem o quê? Elas dão um jeito de diminuir, dizendo, não, o verdadeiro Deus é o Pai, e Jesus é um outro Deus, realmente ele é Deus, mas ele é um Deus menor, ele é um Deus com uma essência inferior à do Pai. Mas negar que Jesus é Deus, isso aí é uma tarefa praticamente impossível. Observe, eu estou citando a distorção desse grupo herético conhecido como Testemunho de Jeová. Nós cremos que Jesus é Deus e cremos que Jesus é Deus igualmente ao Pai. Nós não temos nenhuma dúvida de que Jesus é igual ao Pai em divindade. Nós temos textos, por exemplo, Hebreus capítulo 1 e o versículo 1 em diante, vai dizer claramente que Jesus, ele é a expressa imagem do Pai. O sentido dessa palavra, dessa expressão, expressa imagem, é que Jesus, ele é como a divindade de Jesus é como se fosse uma cópia da divindade do Pai, mostrando que tudo que o Pai tem como Deus, Jesus também tem. Não há nenhuma diferença em poder na divindade do Pai e do Filho. Não há, por exemplo, um mais poderoso, um mais santo, um mais eterno, um mais onipresente, não há. Tanto Jesus quanto o Pai e também o Espírito Santo, mas nosso foco hoje será em Jesus, tanto Jesus quanto o Pai possuem uma divindade igualmente. Então, nós não somente cremos que Jesus é Deus, é importante você afirmar isso na sua classe. Talvez tenha algum aluno que, por influência das testemunhas de Jeová, tenha essa mesma ideia. Crê que Jesus é Deus, mas crê que Jesus é um Deus inferior ao Pai. Mas você precisa corrigir isto, e nós estudamos muito claramente isso na aula anterior, que Jesus é igualmente Deus. É preciso nós afirmarmos isso, que o Senhor Jesus não somente é Deus, mas é Deus com uma divindade igual à do Pai. Tá bom? Então, a primeira referência bíblica que mostra a divindade de Jesus já é uma referência conhecida
de todos nós lemos bastante ela na aula passada, que é João, capítulo 1 e versículo 1. João, ele faz 3 afirmações nesse versículo 1. Ele diz que no princípio era o verbo, mostrando que Jesus existia antes da criação. Depois ele diz que o verbo estava com Deus, mostrando que Jesus é uma pessoa e o Pai é outra, eles estavam juntos. E a terceira afirmação, que é a que nos importa hoje. João diz que Jesus, ou o verbo, era Deus. João pega o mesmo título que é aplicado ao Pai em todo o Antigo Testamento, que é o título Deus. João pega esse título, que é um título exclusivo do Pai, por causa da sua divindade, e aplica a Jesus Cristo, dizendo que Jesus, além de estar no princípio, além de estar participando da criação com o Pai, João fecha o versículo 1 dizendo que Jesus é Deus. Jesus recebe o mesmo título que o Pai recebe, porque Jesus possui uma divindade igual à do Pai. Jesus é tão divino quanto o Pai. É por isso que o termo Deus é aplicado a cada uma das pessoas da Trindade. Nós vamos ver que o Pai é chamado de Deus, Jesus é chamado de Deus e o Espírito Santo é chamado de Deus, justamente porque essas 3 pessoas possuem a mesma divindade. Então, João está dizendo: Jesus é igual ao Pai em divindade, por isso eu estou lhe chamando de Deus também. Então, João confessa a divindade de Jesus Cristo quando atribui a ele esse título divino, que é o título Deus. Esse título ele nunca é usado para uma criatura. Esse título nunca é usado para um ser, por mais poderoso que ele seja, por mais maravilhoso que ele seja, mas o título Deus é específico para uma pessoa divina. Como Jesus é uma pessoa divina igualmente ao Pai na sua essência divina, então João atribui a Jesus Cristo. A segunda referência, que aparece aí no primeiro subponto, é João 20 e 28, que também é um texto conhecido, que é quando Tomé, depois de comprovar a ressurreição de Jesus, Tomé diz que Jesus é o Senhor dele e o Deus dele. Observe que um judeu, ele nunca chamaria uma criatura de Deus. Um judeu nunca atribuiria um título divino, de maneira alguma, a um ser que não fosse divino. Observe que uma das razões por que os fariseus e os líderes religiosos odiavam tanto Jesus era porque o Senhor Jesus, ele fazia coisas e usava alguns títulos que eram específicos de uma pessoa divina. Então eles ficavam com raiva porque eles não consideravam Jesus como Deus. Então eles diziam que esse homem está querendo se fazer Deus. Ele está querendo ser Deus. E por isso eles acusavam Jesus de blasfêmia. Eles queriam apedrejar Jesus. Um judeu nunca, de maneira alguma, chamaria um ser criado de Deus. Mas quando Tomé chama Jesus de Senhor meu e Deus meu, o que Tomé está dizendo? Eu não tenho nenhuma dúvida de que Jesus, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele seja Deus. Tomé está dizendo isso. Eu creio que Jesus é uma pessoa divina. Eu creio que Jesus não é uma criatura, não é um ser criado igual a nós. Eu creio que ele é Deus. Então, quando Tomé chama Jesus de Senhor meu, lembrando que Senhor também é um título específico, é um título divino, chamar alguém de Senhor é atribuir soberania a alguém. Chamar alguém de Senhor é dar para essa pessoa um título de governante do mundo. Então, Tomé olha em Jesus essas 2 grandes verdades. Tomé olha em Jesus que ele é soberano sobre o mundo e que ele é Deus. Por isso que Tomé diz Senhor meu e Deus meu. E assim nós temos um apóstolo
que até alguns minutos não estava crendo na ressurreição, não estava crendo que Jesus iria voltar dos mortos, esse mesmo apóstolo que não estava crendo, agora tem uma prova tão clara, uma prova tão explícita que Jesus é Deus, que ele faz uma afirmação maravilhosa que é de chamar Jesus de Senhor e Deus. Assim Tomé confirma que ele estava comprovando que Jesus Cristo era Senhor e Deus. A próxima referência que a lição vai mencionar é Filipenses capítulo 2, versículo 6. Lembrando, nós estamos no primeiro subponto. Eu peço que um dos nossos alunos leiam, por favor, Filipenses capítulo 2 e versículo 6. Por gentileza. Filipenses, capítulo 2, verso 6, né? Isso. Vou ler. Sim. Que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Tu leu em qual versão? Almeida, século 21. Eu vou pegar aqui a corrigida, né? Corrigida. Pronto, Filipenses 2, 6, né? Ok. Edição corrigida. Almeida Revista corrigida. Que sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Perfeito, perfeito. Observem que o apóstolo Paulo, quando ele escreve Filipenses capítulo 2, versículo 6, eu até gostei que o Francinaldo leu em uma tradução mais conhecida. O apóstolo ele vai dizer que Jesus Cristo, mesmo sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa expressão forma de Deus, usada em Filipenses 2 e 6, ele é muito importante para a gente, porque a, a ideia dessa expressão forma, essa palavra no grego é a palavra morfê. Essa é a palavra. O conceito dela é falar de a essência de algo, forma, é ter a essência de alguma coisa. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo é em forma de Deus, ou seja, Jesus Cristo tem nele a essência divina. O conceito de forma é esse, é carregar a essência de alguma coisa, carregar o formato de algo. Quando Paulo diz que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, o que Paulo está dizendo é que Jesus, mesmo sendo igual em divindade ao Pai, mesmo tendo a mesma essência divina do Pai, mesmo tendo a mesma forma que entendo no sentido de essência, mesmo tendo a essência divina, assim como o Pai, ele não teve nenhum problema em se tornar servo do Pai. É esse o conceito do texto. Paulo está dizendo: tenham a humildade de Jesus, porque mesmo tendo a forma ou a essência divina, a mesma essência divina que o Pai tem, mesmo assim, Jesus não teve nenhum problema em se tornar servo do Pai, em assumir uma função de servo. Tá? Então, esse texto, ele afirma a divindade de Jesus. Ele afirma que Jesus possui a mesma forma divina que o Pai, ou a mesma essência divina que o Pai. Então, na sala, em aula, observem isso com seus alunos. Observem que Paulo está admitindo que Jesus possuía igualdade com o Pai em divindade, possui uma divindade igual à do Pai, mas ainda assim
ele não teve nenhum problema em obedecer ao Pai em algum aspecto. Tá bom? Então, assim nós conseguimos provar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o próximo texto, que é um texto claríssimo, que é Tito 2:13, tá bom? Tito 2:13, a própria lição já vai descrever o versículo, que diz assim, abre aspas, está assim na lição, Tito 2:13. E a manifestação da glória do nosso, olha como Jesus é chamado em Tito 2:13, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Observe que o texto não só chama Jesus de Salvador. Jesus não é só declarado por causa do seu ato na cruz de salvação. Além de ser chamado de Salvador, o texto claramente chama ele de grande Deus. O texto faz questão de definir ele. Por exemplo, enquanto as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é um Deus inferior, a verdade bíblica, em Tito 2:13, é que ele é um grande Deus. Ou seja, ele possui todos os atributos da divindade. Jesus é Deus porque possui todas as atribuições específicas de uma pessoa divina. Então, o texto claramente chama Jesus de grande Deus, enfatizando aí a sua essência completa. Jesus é essencialmente uma pessoa divina. O próximo texto, a 2 de Pedro 1:1, o texto diz assim: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro, na sua segunda epístola, conclui dizendo que Jesus é o nosso Deus e Salvador. Observem que se um apóstolo que conviveu com Jesus, que conheceu a sua humanidade, que conheceu a sua limitação, ainda assim o chama de Deus, ainda assim o caracteriza com esse título divino tão sagrado, tão importante, que é o título Deus, então nós podemos ter certeza de que Jesus é um Deus verdadeiro. Porque quem está chamando ele de Deus foi quem conviveu com ele, foi quem viveu com as suas duas naturezas. Os apóstolos que conheceram Jesus, que conheceram a pessoa Jesus, tanto em sua natureza divina quanto em sua natureza humana, e ainda assim, mesmo conhecendo a sua natureza humana, continuam o chamando de Deus, é porque, de fato, Jesus Cristo demonstrava todas as atribuições divinas. O Senhor Jesus demonstrava ter todos os atributos. E para fechar, esse primeiro subponto, eu não quero demorar tanto em cada subponto, para fechar, o comentarista cita 1 João 5:20, eu irei ler. E nós estamos naquele que é verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o apóstolo João conclui o verso dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus. Essa expressão verdadeiro traz a conotação de alguém completo. É como se João estivesse dizendo: Jesus é um autêntico Deus. Essa palavra verdadeiro é como se fosse um contraste com a ideia dos falsos deuses. Muitos se consideram deuses, muitos tentam reivindicar esse título, mas o único que é um verdadeiro Deus, com todas as marcas divinas, com todos os atributos divinos, com uma essência divina completa, só Jesus Cristo é assim. Então, João chama Jesus de verdadeiro Deus, um Deus completo, um Deus autêntico, um Deus que possui uma essência divina completa. Então, nós precisamos afirmar isso em sala de aula, que Jesus Cristo não é um Deus menor, Jesus Cristo não é só um homem, Jesus Cristo não é só um mestre, mas Jesus é uma pessoa divina.
e uma pessoa divina com uma essência igual à do Pai, com uma essência divina completa, não faltando nada, não sendo menor em nada, não sendo de maneira alguma inferior em divindade ao Pai. Pelo contrário, Jesus é chamado de grande Deus, Jesus é chamado de verdadeiro Deus, Jesus é chamado de Senhor e Deus, títulos específicos para uma pessoa divina. Tá bom? Então, vamos. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, fique à vontade antes de passarmos para o segundo subponto. Fique à vontade, pastor Joenilson, pode falar. Pai Senhor, caros colegas, irmãos, Pai Senhor. Ainda vai entrar nos assuntos dos atributos, só relatar um fato. Por 2 vezes, uma vez eu estava ouvindo uma pregação evangelística nesse texto de Filipenses 2, sobre o Perfeito. esvaziamento de Cristo. Aí o pregador disse, e Jesus se humilhou, e antes de descer, pegou e disse, está aqui, Pai, a minha presença, a minha onisciência, né? E foi entregando os atributos para se esvaziar e descer. Ou seja, segundo ele, o esvaziamento de Cristo foi um esvaziamento dos atributos. E vale destacar que essa palavra esvaziamento aí, kenosis, né, no grego, não significa o esvaziamento em relação aos atributos, porque senão ele tinha deixado de ser divino ou ia ser menos divino, né? Que a gente está observando no estudo que essa teoria é falsa. E uma outra vez foi numa sala de um curso básico de teologia, o professor citou que Jesus ele operou os milagres e tudo que ele fazia era pelo poder dado pelo Espírito Santo, porque ele estava no estado de humilhação. Aí eu peguei uma sistemática que eu tinha, questionei ele, e então é bom deixar claro que esse esvaziamento de Cristo não tem a ver com os seus atributos. Tá certo, professor? Eu queria que o senhor desse uma palhinha sobre isso aí. Muito bem, o senhor fez uma boa colocação e, de fato, é muito comum que as pessoas interpretem a expressão esvaziar de Filipenses como sendo o esvaziamento da divindade. Só que isso é uma grande contradição. Se Jesus realmente tivesse se esvaziado da sua divindade, logo ele teria deixado de ser Deus. E se ele tivesse deixado de ser Deus, ele nunca mais voltaria a ser Deus. Ele teria perdido a essência divina, mas isso não existe. Um dos atributos de uma pessoa divina é a imutabilidade. A imutabilidade é a garantia de que uma pessoa divina nunca muda a sua essência. Então, Jesus não pode ter se esvaziado da sua divindade, porque ele teria modificado a sua essência e teria, por alguns anos, existido apenas como um ser criado. E isso não é possível, tendo em vista que Deus ele é imutável. Eu acredito, pastor Joenilson, que nós vamos ter uma lição que vai tratar especificamente sobre isso, mas eu quero adiantar, até para os senhores não incorrerem nesse erro, adiantar que o sentido de esvaziar lá é o de humilhação. Ou seja, nós mesmos gostamos de dizer que precisamos nos esvaziar dos nossos méritos, nos esvaziar de quem somos, e esvaziar em nada tem a ver com perder nada, é deixar de ser uma pessoa. O sentido de esvaziar é o de humilhação. Esvaziar tem um sentido, é como se fosse um sinônimo de humilhar-se. Então, o que o texto está dizendo é só seguir a leitura natural do texto. O texto está dizendo que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele
se esvazia, ele se humilha em forma de servo. Então, o sentido do texto é que Jesus, mesmo sendo divino, ele aceitou assumir uma posição de humilhação. O sentido aí é de esvaziamento, no sentido de humilhação. Jesus, sendo Deus, assumir, agir como servo, isso é o esvaziamento que o texto fala. Inclusive, falar isso, dizer que Jesus se esvaziou da sua divindade, deixou de ser Deus, isso é uma heresia chamada de quenoticismo. Esse deve ser o termo, a teoria da quenosis ou quenoticismo. Essa heresia, ela já foi combatida e é o que tem sido pregado. Alguns pregadores têm repetido essa heresia de que Jesus deixou de ser Deus durante o seu ministério. Isso não é possível. Jesus não deixou de ser Deus, nós sabemos. Por exemplo, essa lição aqui, ela vai mostrar Jesus usando atributos divinos, mesmo em seu ministério terreno. Ou seja, mesmo durante a encarnação, Jesus continuou usando atributos divinos. Claro, alguém pode se espantar com isso, alguém pode ter tomado até um susto com isso, mas assim, Jesus, nas ocasiões que ele usou os seus atributos divinos, ele não usou para facilitar o seu ministério. Ele não usou, por exemplo, para diminuir o seu custo ou diminuir o seu sacrifício. Não. Às vezes que ele usou atribuições divinas, foi para demonstrar sua divindade e, segundo, porque ele estava fazendo coisas não como nosso substituto, mas como uma pessoa divina que ele era. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Quando Jesus perdoa pecados, quando Jesus perdoa os pecados do paralítico de Cafarnaum, Jesus, ainda que fosse na verdade, Jesus era um homem perfeito, mas mesmo sendo um homem perfeito, um homem não pode perdoar pecados. Então, quando Jesus perdoa pecados, ele está usando uma atribuição da sua natureza divina, chamada de soberania. Jesus usou o atributo da soberania e perdoou os pecados daquele paralítico, mostrando que, mesmo sendo homem, ele continuou sendo plenamente Deus. Por exemplo, eu não queria entrar muito nesse assunto, porque a gente vai ter uma lição sobre as duas naturezas, mas é tão importante nós entendermos isso, porque tem tantos irmãos que ensinam isso, que Jesus perdeu a divindade, que não percebem o perigo dessa afirmação. Mas, por exemplo, o Senhor Jesus, a gente diz, é muito comum na Assembleia de Deus, nós falamos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como Jesus era 100% Deus, se ele perdeu a divindade, como alguns irmãos falam? Jesus só era 100% Deus, como a gente costuma falar, se ele continuou com todos os seus atributos divinos. E, de fato, essa que é a crença da igreja. A igreja sempre confessou isso, que Jesus continuou sendo plenamente Deus, ou seja, ele não perdeu nada, ele não deixou de ser nada, ele continuou sendo plenamente Deus, e, ao mesmo tempo, ele era plenamente homem, ou seja, ele tinha todos os atributos da humanidade e todos os atributos da divindade. A diferença é que Jesus agia no seu ministério terreno por sua natureza humana, e nessas ocasiões que ele estava agindo por sua natureza humana, como lá no deserto, na tentação, ele não utilizou nenhum atributo da sua natureza divina para facilitar. Quando ele estava agindo em sua natureza humana, ele não se utilizou de nenhum atributo da divindade. Porém, em ocasiões em que ele estava agindo pela natureza divina, aí sim ele usou seus atributos divinos. Por quê? Porque nessas ocasiões ele não estava nos dando exemplo. Ele não estava fazendo algo para nós o imitarmos. Ele estava agindo como uma pessoa divina naquela ocasião. Então, por isso que ele usou seus atributos. Quando nós afirmamos que Jesus usou seus atributos, não é o mesmo que dizer que a sua encarnação
foi fácil, que a sua encarnação não teve custo, que ele não teve dificuldade, nada disso. Jesus, quando estava agindo em sua natureza humana, ele não se utilizou de atributos divinos, tá? Mas em algumas ocasiões ele usou sim, e uma delas foi na ocasião em que ele perdoou pecados, tá bom? Então, só fazendo essa colocação que o pastor Joenilson citou, é errado, é uma heresia afirmar que Jesus Cristo perdeu a sua divindade. Isso é uma heresia. Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus continuou sendo plenamente Deus durante a sua encarnação, mas ao mesmo tempo ele se tornou plenamente humano. Nós vamos entender melhor isso nessa lição. Terá uma lição específica para falar sobre isso. Mas na sua classe, já diga isso para os seus alunos, que mesmo durante a encarnação, Jesus continuou sendo plenamente Deus, sem perder nada da sua essência divina. Vamos agora para o... Sim, Francinaldo, fique à vontade. Professor Railton, antes do senhor passar para outro tópico, seria bom que o senhor falasse algo a respeito de Jesus ter feito alguns milagres, sendo capacitado pelo Espírito Santo, para não dar a entender que Jesus sempre operou usando somente seus atributos, sem ter sido capacitado de alguma forma pelo Espírito Santo. Porque, a gente vê passagens em que Jesus deixa claro que ele fez tais operações pelo Espírito Santo. Então, seria bom o senhor falar um pouco sobre isso. Não, perfeito. Eu estou tendo esse cuidado de tentar... por isso que eu estou falando que quando Jesus estava agindo por sua natureza humana, nessas ocasiões, ele não usou os atributos divinos. Nessas ocasiões, ele estava agindo como um homem perfeito e auxiliado pelo Espírito Santo, tá bom? Quando Jesus estava agindo em sua natureza humana, ele agia como um homem perfeito e auxiliado pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, nos casos em que ele operou milagre por sua natureza humana, ele fez isso pelo auxílio do Espírito Santo, como o nosso irmão Francinaldo mencionou. Mas nas ocasiões que ele estava agindo ou operando por sua natureza divina, nessas ocasiões, ele usou seus atributos divinos. Aí você pergunta para mim, como saber, às vezes, que Jesus estava operando por sua natureza humana ou por sua natureza divina? Esse é o seu trabalho e o meu trabalho. Nós precisamos ler a Bíblia tentando observar isso. Tentando observar, por exemplo, tem ocasiões que Jesus faz coisas que que o texto diz que ele fez para demonstrar a sua glória. Por exemplo, João capítulo 2, no milagre em Caná da Galileia. O texto diz que ele fez aquele milagre para demonstrar a sua glória. Os estudiosos olham esse milagre e dizem que ele fez esse milagre em sua natureza divina, porque era para mostrar a sua glória. Mas, por exemplo, há outros milagres que Jesus ora ao Pai pedindo. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele orou ao Pai. Então, se ele pediu ajuda ao Pai, é porque ele estava operando em sua natureza humana. Então, é nosso trabalho observar o contexto para ver se Jesus estava operando em sua natureza humana ou em sua natureza divina, tá bom? Mas eu repito, não distorçam o que eu estou falando, não me acusem em suas igrejas. O que eu estou dizendo é que Jesus não deixou de ser Deus e em algumas ocasiões, eu não estou dizendo sempre, eu estou dizendo em algumas ocasiões, Jesus operou em sua natureza divina e com seus atributos divinos. Em algumas ocasiões, eu não estou dizendo em todas, mas, porém, todavia, todas as vezes que Jesus estava enfrentando o pecado, quando Jesus estava lidando com o diabo, na própria cruz, enfrentando a tentação, Jesus fez isso em sua natureza humana com o auxílio do Espírito Santo, tá bom? Nós não podemos confundir isso. Mas fiquem calmos, botem aí um açúcar na água, tomem água com açúcar, fiquem calmos,
que nós teremos uma lição só sobre esse assunto e nós vamos tratar com mais detalhes. Eu deixo o Fabrício falar, mas um conselho. Talvez não seja bom você dizer logo isso na sua classe agora, que Jesus usou os atributos divinos dele, porque talvez pode levantar uma dúvida e você talvez não saiba explicar. Espere chegar a lição sobre esse assunto para você falar, mas afirme com toda a sua certeza. Jesus não deixou de ser Deus. Afirme isso. Mesmo na encarnação, Jesus era plenamente Deus. E isso você pode afirmar, porque a Bíblia ensina isso. Agora, sobre o uso de atributos, a gente vai aprender melhor no estudo sobre as duas naturezas. Eu deixo o Fabrício falar e depois a Milena. Só para corroborar a fala do professor Railton, eu acredito que a própria Escritura ela informa quando Jesus estava fazendo uma obra pelo poder do Espírito Santo ou quando, assim, fica claro quando ele está operando algo pelo poder do Espírito Santo, né? Por exemplo, assim que ele sai do deserto e ele inicia o seu ministério, a Bíblia diz que ele voltou do deserto, né, cheio do Espírito Santo. E na sequência narra vários milagres que ele operou, como expulsão de demônios, cura de enfermos, etc. E o contexto deixa muito claro lá que ele fez aquilo pelo poder do Espírito Santo. E outra ocasião é uma palavra de Pedro, né, quando ele diz que Jesus foi um homem, que Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, pois ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, alguns textos bíblicos deixam claro, e ao que nos parece, geralmente os milagres que Jesus fazia pelo poder do Espírito Santo estavam geralmente relacionados a curas e a expulsão de demônios. Muito bem. Corroborar. Perfeito. Então, Fabrício, terminou de falar? Desculpa se eu te interrompi. Não, tudo bem, já concluiu o raciocínio. Perfeito. Então, assim, de forma geral, o que nós temos que defender? Jesus não perdeu seus atributos. Segundo, Jesus usou seus atributos algumas vezes, mas quando ele usou, não foi para facilitar a sua encarnação. Ele usou porque a ocasião pedia que ele agisse em sua natureza divina. Ele nunca usou para facilitar nada. Tão certo que Jesus orou, jejuou, estudou as Escrituras. Ele fez tudo isso por quê? Porque diversos desafios ele iria enfrentar em sua natureza humana como um homem perfeito que estava nos dando exemplos. Tá bom? Joenilson esquentou uma água quente e jogou aqui no nosso colo agora. Milena, pode falar. Ah, tá. Meu Deus. Me perdoe, porque para mim só aparece as duas primeiras letras. Eu só vi aqui o MI. Fale, meu irmão. Fique à vontade. Me perdoe, porque eu não consegui ver o seu nome completo. Pode falar. Micael, pode falar. Abre o seu áudio, meu irmão. Não, você está com o áudio fechado. Não dá de ouvir. Abre o áudio para ele, Chaves. Ele está com o áudio fechado. Ah, tá. Será que foi isso? Micael, se tu quiser participar alguma coisa, tu digita uma mensagem para a gente, para saber que tu quer fazer alguma pergunta. Então, vamos continuar. Muito bem, vamos continuar aqui. Ainda alguém levantou? William, pode falar. Talvez tenha. A paz do Senhor, meus irmãos. Pode, Senhor. Irmãos, talvez ficou algum pitaco talvez de lacuna em relação a essa relação do poder do Espírito sobre Cristo para realizar os milagres, as maravilhas, e também a ação do próprio Cristo como Deus
para realizar esses mesmos fenômenos. Porque aqui em Lucas capítulo 4, verso 18, diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, como podemos medir esse grau de unção? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para fazer todas essas coisas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre esse texto aí de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19. Muito bem. Irmão William, eu não queria que nós gastássemos tanto tempo, porque vai ter uma outra lição que vai falar sobre a relação das duas naturezas, aí vai acabar sendo repetitivo, mas de forma bem geral, esse texto, Jesus está falando em sua natureza humana. O que ele está dizendo é que, como um homem, ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi preparado e estava sendo ali guiado. Ele recebeu a unção do Espírito Santo, mas está falando em sua natureza humana. Tá bom? Então, Jesus tinha duas naturezas: uma humana, que precisava do auxílio do Espírito Santo, e uma natureza divina, que é independente, que é divina, que não precisa de ajuda de ninguém. Então, quando ele estava agindo em sua missão, como nosso substituto, como aquele que estava vencendo o pecado em nosso lugar, como aquele que estava enfrentando as tentações em nosso lugar, ele agiu em sua natureza humana pelo auxílio do Espírito Santo. E nas ocasiões que ele não estava, agindo como nosso substituto, não estava ali enfrentando o pecado em nosso lugar, nessas ocasiões que ele precisava demonstrar sua divindade, ele operou pela natureza divina. Basicamente é isso, mas nós vamos ter uma lição específica sobre isso, aí a gente pode aprofundar mais. Eu amplio a discussão, só para a gente poder focar na questão da heresia do arianismo, que eu nem consegui falar. João Nilson, fala para nós fecharmos essa questão. É um segundo, professor. É Fique à vontade. porque talvez eu não expressei muito bem a última parte, sobre a questão de Jesus ser usado no poder do Espírito Santo. Na verdade, a minha fala não era sobre isso, mas questão dos pregadores justamente cometeu o erro de achar que Jesus esvaziou dos seus atributos. Era só isso para deixar claro, tá? Porque talvez algum irmão possa ter Entendi. pensado, não. No caso, o erro é que os pregadores dizem que tudo o que ele fez foi pelo auxílio do Espírito Isso, Santo, exatamente. E porque dando ele perdeu a ênfase que ele... divindade nesse sentido. Exatamente. Esse é um erro que precisa ser combatido. Só isso. Obrigado. Perfeitamente. A questão aí é só diferenciar a manifestação da natureza. Em sua natureza humana, quando ele estava operando, ele fez pelo poder do Espírito, por causa da oração, por causa do jejum, por causa do seu esforço como um homem, e em algumas ocasiões, por sua natureza divina, ele estava agindo por suas atribuições. Como o Fabrício falou, o contexto geralmente ali nos indica qual é a natureza que está operando. Mas esfriem o coração de vocês, que nós vamos ter uma lição só sobre isso, aí nós vamos discutir melhor sobre essa questão. Vamos aí para eu nunca saí do primeiro ponto, aí não tem noite que dê conta de estudar assim. Vamos agora para o segundo subponto, que vai falar sobre os atributos absolutos de Jesus. Eu irei ler. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Basicamente, o que o comentarista está dizendo é que existem alguns atributos que eles são característicos de uma pessoa divina. Tem alguns atributos que só Deus possui. Nós sabemos que uma pessoa é divina quando ela possui algum desses atributos que são específicos de Deus. E ele até cita aqui alguns exemplos: eternidade, onisciência, onipresença. E a grande questão é que a Bíblia atribui a Jesus esses atributos. A Bíblia aponta em Jesus esses atributos. A lógica é essa. Se a Bíblia diz que Jesus é eterno, logo ela está dizendo que ele é Deus, porque a eternidade é um atributo exclusivo
de uma pessoa divina. Se a Bíblia, por exemplo, atribui a Jesus onipotência, logo ela está afirmando que ele é Deus, porque esse é um atributo exclusivo de uma pessoa divina. Vamos ver aqui os exemplos da lição. O primeiro atributo que a lição mostra é o atributo da onipotência. A lição diz: a onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Aí a lição cita um texto em que Jesus afirma ter todo o poder. O Mateus 28:18. Vamos só ler aqui o texto. Se algum irmão tiver já com o texto localizado, pode ler, por favor, para nós. Alguém localizou o texto? Pode ler? Qual é o texto, irmão Raito? Mateus 28:18. (28:18) de Mateus. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Muito bem, Jesus claramente diz que foi dado todo o poder para ele. Jesus está afirmando a sua onipotência. Foi-me dado todo o poder. Um outro texto que descreve a onipotência de Jesus e que não está na lição, é interessante que os irmãos anotem para usar como texto adicional, eu peço até que o William leia também, é Hebreus capítulo 1, versículo 3. Esse texto também declara a onipotência de Jesus. Hebreus 1 e versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si todas as coisas com a força, com a palavra do seu poder. Havendo Perfeito. feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o texto claramente diz que Jesus sustenta todas as coisas. Somente com a sua palavra, ele sustenta todas as coisas. Tudo que existe é mantido pelo poder da palavra de Jesus. Então, claramente, a Bíblia está mostrando Jesus Cristo como sendo onipotente. Eu não vou gastar muito tempo fazendo considerações para nós ganharmos tempo. Vamos ver o próximo atributo que a lição descreve, a eternidade. Dos textos que a lição cita, Isaías 9:6 é um deles, que diz que Jesus é Pai da eternidade. Jesus diz que ele é Pai da eternidade. Hebreus 13, versículo 8, é aquele que diz que Jesus ele é o mesmo, que Jesus não muda, tá bom? Nós também temos, não está na lição, vocês podem anotar como uma referência adicional, nós também temos textos em Apocalipse que Jesus se identifica como sendo o Alfa e o Ômega, demonstrando assim a sua eternidade. Inclusive, há uma fala de Jesus durante a encarnação dele que mostra que ele continuava sendo plenamente Deus. Jesus, durante a sua encarnação, ele disse em João capítulo 8, que antes que Abraão existisse, ele diz, eu sou. Observe que se Jesus tivesse perdido a divindade ou se esvaziado da divindade, como alguns afirmam, ele teria deixado de ser eterno naquele momento. Mas ele não diz eu fui. Se ele tivesse perdido a eternidade, ele ia dizer antes que Abraão existisse, eu fui. Mas Jesus diz antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele
mesmo durante a sua encarnação, continuava sendo eterno. Ele continuava sendo aquele que existe fora do tempo, aquele que está acima do tempo. Então, Jesus claramente fala ou demonstra claramente que, mesmo na encarnação, a sua divindade, a sua natureza divina, continuava sendo plena, continuava sendo eterna da mesma forma. João, capítulo 8, versículo 58, o irmão Francinaldo nos ajudou com a referência. Jesus diz: eu sou. Inclusive, meus irmãos, as testemunhas de Jeová que não creem que Jesus é eterno, sabe o que elas fizeram na Bíblia dela? Nós já vamos falar sobre isso. Na Bíblia das testemunhas de Jeová, nessa referência, João 8, e 53, que está escrito que Jesus disse, eu sou, mostrando que ele era eterno, elas botaram assim. E Jesus disse, eu fui. É assim que está escrito na Bíblia TNM. TNM, tradução do Novo Mundo. Elas escreveram assim. E Jesus disse, eu fui, porque esse grupo herético não crê que Jesus é eterno. Então, eles distorceram a fala de Jesus. Mas Jesus, o que ele falou, na verdade, foi eu sou. Do grego, ego eimi, eu sou. Mostrando que ele continuava sendo eterno, mesmo durante a sua encarnação. Tá bom? Anotem essa informação, porque não está na nossa lição, e vocês já podem aí utilizar durante a aula para enriquecer as suas ministrações. Vamos ver aqui. A lição fala da eternidade. A lição também fala da onipresença. A lição diz que Jesus tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí a lição cita Mateus 18 e versículo 20, e Mateus 28 e versículo 20, que é quando Jesus promete estar junto daqueles que buscarem o seu nome. Jesus diz que ele estaria com aqueles que invocassem o seu nome. Aonde houvesse 2 ou 3 reunidos, ele estaria no meio. Ou seja, pode haver, nesta noite, pessoas em todo o planeta reunidas em nome de Jesus, e ele vai estar por causa da sua onipresença em todos esses lugares. Então, Jesus, ele é onipresente, assim como o Pai também é. Se o seu aluno perguntar para você, e durante a encarnação, Jesus também era onipresente? Você pode dizer sim, mas eu só vou falar sobre isso na próxima lição, para que eu não endoide ninguém hoje, esta noite. Não vou deixar ninguém maluco esta noite. Mas se alguém perguntar, e durante a sua encarnação ele continuava sendo onipresente? Sim, ele continuava, porque Jesus não perdeu nenhum dos seus atributos divinos. Mas nós vamos falar sobre isso melhor na lição que vai tratar sobre as duas naturezas do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, a gente não pode afirmar que Jesus perdeu nenhum dos atributos. Se ele tivesse perdido um só, se ele não tivesse um dos atributos, ele deixava de ser Deus, porque Deus é um ser que é infinito em todas as suas atribuições. Então, Jesus não perdeu nenhum dos seus atributos. Como isso acontecia, nós vamos ver na lição que tratar das duas naturezas. Irmão Fabrício, fale. Só para corroborar novamente aqui, me perdoe estar lhe atrapalhando aqui. Não. Mas sobre essa questão de Jesus perder atributo dele na encarnação, tem que ficar muito claro para os professores deixar claro para os alunos que se Jesus perdesse alguns dos seus atributos na sua encarnação, o argumento bíblico é que, como você já falou, ele deixaria de ser Deus, né? E nós temos um texto bíblico que diz que o Senhor Deus, ele não muda, né? O Senhor Deus, ele não muda. Está se referindo justamente à sua divindade. A divindade, ela é inalterável, né?
Perfeito. É claro, deixar, os irmãos poderiam até citar esse texto bíblico, que eu não sei exatamente agora de cabeça qual é a referência bíblica, mas quem é bom de Bíblia aí pode verificar na Escritura e confirmar que a Escritura diz que o Senhor, Deus, ele não muda. E, Fabrício, o próprio texto de Hebreus, que diz que Jesus é o mesmo, esse texto ele está afirmando o quê? Que o mesmo Jesus do passado, ou seja, o mesmo Jesus antes da encarnação, Eternidade, né? continuando sendo o mesmo durante a encarnação e ainda é o mesmo até hoje. Ou seja, a sua natureza divina não foi modificada em nada. Os alunos poderiam utilizar esse texto que você mencionou e também esse texto que especificamente diz que Jesus nunca mudou. Ou seja, Certo. nem durante a sua encarnação ele Bem. nunca mudou, nunca perdeu nenhum dos seus atributos. É É, importante essa tua ênfase, Fabrício, é importante porque dizer que Jesus perdeu um atributo não é uma questão simples, não é uma questão de uma opinião de um irmão. Você está colocando em jogo a essência divina de Jesus. divino. O texto que eu estava em mente aqui é Malaquias capítulo 3, versículo 6. Diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Né? Então, Perfeito. se Jesus, se os atributos de Cristo tivessem sido perdidos na sua encarnação, então teria havido aí uma alteração na natureza divina de Cristo, logo o atributo da imutabilidade também cairia por terra nesse sentido, né? Muito bem. Fabrício, você é um santo, você é um erudito, um didáscalos. Obrigado, meu irmão, obrigado pelo espaço. Muito bem, vamos continuar. O último atributo que o texto cita é o atributo da onisciência. O texto cita alguns versículos, inclusive eu achei muito interessante que o pastor Ezequias Soares ele vai citar João, capítulo 1, versículo 47, que é aquele texto em que Jesus conversa com Natanael. E Jesus diz para Natanael que ele já tinha visto Natanael. Ele já tinha olhado ele antes. Então, Ezequias Soares usa esse texto na lição para mostrar o uso da onisciência de Jesus. Jesus ali estava usando a sua onisciência. Então, para o pastor Ezequias Soares, Jesus não revelou aquilo para Natanael pela iluminação do Espírito Santo, mas ele usou a sua onisciência para fazer aquela revelação. E é interessante que aquela revelação é tão forte para Natanael que Natanael fica admirado. Aí Jesus diz o quê? Natanael, tu está admirado com essa revelação? Tu ainda vai ver coisa maior. Você vai ver o Filho do Homem cercado pelos anjos. Você vai ver o Filho do Homem com anjos. Então, Jesus ali impressiona e Natanael percebe que ele é mais do que um homem por causa daquela revelação. Tá bom? Então, o comentarista cita várias outras referências, mas o mais importante é que você deixe muito bem claro ao seu aluno que Jesus não perdeu nenhum dos seus atributos, nenhum dos atributos específicos da sua essência divina. Meus irmãos, eu vou somente comentar agora o ponto 2, que nós já estamos se aproximando de 11 horas. Eu vou só comentar o ponto 2, e no grupo que nós estamos, eu vou colocar um áudio. Não, na verdade, para ficar mais prático, eu irei colocar no grupo áudios referentes ao ponto 2 e o ponto 3. Eu vou, para nós não estendermos mais tanto, já está dando 11 horas, eu vou colocar no grupo comentários do ponto 2 e do ponto 3. Mas para fechar a nossa reunião, o ponto mais importante foi esse que nós frisamos. Jesus Cristo possui uma essência divina igual à do Pai. Esse ponto aqui é ponto aí elementar. A gente não pode negar, você precisa deixar muito bem claro ao seu aluno que Jesus era Deus e era Deus igualmente ao Pai. Próxima coisa, você precisa deixar claro ao seu aluno que a Bíblia claramente mostra que Jesus
é chamado de Deus. Há muitas referências, como nós vimos aí no ponto 1, em que Jesus é chamado de Deus. E, por último, ainda no ponto 1, a Bíblia deixa muito bem claro que Jesus possuía atributos divinos durante a sua encarnação e até usou os seus atributos divinos. Ele não só continuou tendo, mas ele também usou os seus atributos divinos em ocasiões necessárias, porque ele precisava agir em sua natureza divina para mostrar a sua glória ou fazer coisas que só Deus poderia fazer, como perdoar pecados. Naquele momento, ele não poderia simplesmente agir como um homem e perdoar pecados, porque homens não podem perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Então, Jesus, em algumas ocasiões, utilizou das suas atribuições divinas porque era necessário, mas em momento algum ele em ocasiões que ele precisava agir como um homem perfeito, nessas ocasiões ele nunca usou nenhum atributo divino, pelo contrário, ele venceu o pecado, venceu a tentação, venceu os demônios, venceu a fome, a sede, a dor na cruz, venceu as perseguições todas por sua natureza humana e como um homem cheio do Espírito Santo que ele era. Faça essa distinção na sua aula, deixe bem claro que Jesus é Deus como Pai e continuou sendo plenamente Deus durante a sua encarnação. Os irmãos querem fazer alguma colocação ou alguma dúvida de alguma questão que não ficou tão clara? Enquanto os irmãos pensam, eu sei, meus irmãos, que talvez alguns irmãos que estão aqui estão ouvindo pela primeira vez. Alguém pode, pela primeira vez, estar ouvindo que Jesus usou atributos divinos na sua encarnação. Talvez tenha irmão que nunca tinha escutado isso. Mas a verdade, meus irmãos, e eu falo isso aqui sem querer desprezar ninguém, mas a verdade é que a maioria de nós nunca se preocupou em estudar a cristologia de forma profunda. Nós nunca procuramos estudar os assuntos sobre Jesus Cristo com profundidade. E por isso, por nós não estudarmos, nós repetíamos o que nós ouvíamos. Nós ouvíamos um pregador falar, nós repetíamos o que o pregador falava e ficava aí essa repetição e às vezes até de heresias. Tá bom? Mas assim, meus irmãos, eu quero deixar algo bem claro para vocês. O que eu estou dizendo aqui não é minha opinião. Eu não estou aqui dando a opinião de um teólogo. Não, o que eu estou falando aqui é o que toda a cristandade crê. Isso aqui é ponto consensual do cristianismo. Todo o cristianismo crê que Jesus é plenamente Deus, continuou sendo plenamente Deus na encarnação e é plenamente Deus para sempre. Isso aí todo mundo crê. Se tem alguém dizendo que Jesus deixou de ser plenamente Deus, essa pessoa está negando o que o cristianismo sempre ensinou. Quem diz que Jesus deixou de ser plenamente Deus são os hereges, não somos nós. Então, nós não podemos afirmar coisas nesse sentido. Segundo, nós estamos embasando as nossas afirmações em uma lição da escola dominical produzida por um pastor que faz parte da nossa mesa doutrinária. Ou seja, o pastor Ezequias Soares não está escrevendo algo assim particular dele, não. Ele está escrevendo algo que é defendido por toda a Assembleia de Deus. Primeiro, as lições são produzidas e são verificadas pela mesa diretora, a mesa doutrinária. Então, se essa lição chegou até nós, é porque essa também é a opinião da Assembleia de Deus. Eu estou falando isso para que algum irmão não pense assim, não, isso é a opinião do irmão Railton, isso aí é opinião particular, isso é inovação. Não é, meus irmãos. É isso que estamos estudando na lição, lembrem, eu estou ensinando a lição, que nós estamos aprendendo na lição, é ponto consensual e é antigo. Sempre foi ensinado assim. Em 2000 anos de cristianismo, sempre foi crido que Jesus nunca perdeu a sua divindade. Nunca foi crido diferente. É a gente que, às vezes, ouve essas coisas e repete, mas o ensino, de fato,
que nós estamos ensinando é o que a cristandade ensina, é o ensino ortodoxo, é o ensino cristológico verdadeiro, tá bom? E nós estamos não só fundamentando a nossa fala na lição, mas também estamos fundamentando nas escrituras. O irmão Fabrício citou um texto em que o Senhor diz: eu não mudo. Como é que Jesus é Deus e na encarnação ele mudou? Eu citei Hebreus, que o texto diz que Jesus sempre foi o mesmo. Então, Jesus não deixou de ser Deus na encarnação, ele sempre foi o mesmo. Então, além de ser uma doutrina sustentada pelos antigos cristãos, pela Assembleia de Deus, também é uma doutrina bíblica. E nós temos que aprender a defender o que é bíblico, o que faz parte da nossa confissão de fé, para nós não estarmos reproduzindo heresia na escola dominical. Temos que ensinar a verdade. E se você for ensinar, por exemplo, na sua escola dominical, e algum irmão disser para você que Jesus perdeu sim os atributos, você pode usar os argumentos que eu estou usando aqui. Você vai dizer: ó, irmão, o que você está crendo não é o pensamento ortodoxo da igreja. O que você está crendo são pensamentos de pequenos grupos e que a igreja considerou como heresia. Aí você vai citar também a Bíblia. Ó, e a Bíblia diz que Deus não muda, então Jesus não pode ter deixado de ser Deus. Tá bom? Eu estou fazendo essa ressalva, meus irmãos, porque eu mesmo já presenciei casos em que nas nossas igrejas, irmãos creem de forma errada sobre Jesus, creem igual os hereges creem, ensinam heresia igual os hereges, e é complicado isso. E às vezes o irmão que está ensinando errado, ele acha que o herege é você que está ensinando certo. Ele acha que você que é o herege, mas não, é porque provavelmente esse irmão não conhece a história das doutrinas. Ele não conhece como que essa doutrina sempre foi defendida ao longo da história. Ele não conhece isso, e às vezes por isso que fala isso, mas é importante nós mostrarmos pela Escritura, por isso que nós citamos versículos aqui, e também mostrar, usar o argumento da autoridade, mostrar que a Assembleia de Deus crê assim, mostrar que na nossa confissão de fé diz isso, mostrar que sempre foi crido assim na história da igreja. Não é coisa de teologia, não. Isso aí, alguém pode dizer, isso é porque é esses teólogos de agora que estão criando. Não tem ninguém criando nada. Nós estamos apenas repetindo o que sempre foi ensinado na história da igreja. O que é novo são esses ensinos errados que dizem que Jesus deixou de ser Deus. Isso aqui é novo. Mas o ensino antigo e apostólico é que Jesus é Deus eternamente e amém. Jesus nunca deixou de ser quem ele sempre foi. Tá bom, meus irmãos? Então, eu não sei se algum irmão quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Se não, nós vamos encerrar a nossa reunião. E no grupo, quem está aqui nessa reunião e não está no grupo, me chame, eu chamo o irmão Fabrício, eu chamo qualquer irmão que está aqui e peça para entrar no grupo, porque a partir de amanhã eu estarei colocando áudios comentando o ponto 2 e o ponto 3. Tá bom? Se não houver nenhuma colocação, eu vou pedir que o pastor Joenilson faça a oração final. Aula muito proveitosa. Só dizer isso e vamos orar. Tem sido muito edificante e agradecer a Deus pela sua vida e porque idealizou o projeto aí junto com você. Vamos Amém. orar. Senhor, nosso Deus, Pai querido e eterno, graças te damos, Senhor, por tudo que tens feito. Ó Pai, por inspirar no coração dos teus servos um projeto maravilhoso, meu Deus, onde aqui compartilhamos a tua palavra e aprendemos juntos, Senhor. Que tu continue abençoando cada aluno que está aqui também aprendendo, ó Deus, e nos iluminando por meio do teu Espírito para ensinar a tua palavra de forma fidedigna, de forma ortodoxa, Pai, para que o ensino, meu Deus, da tua palavra seja direcionado aos corações e assim produza mudança, transformação e, meu Deus, cada dia mais as pessoas venham se conscientizar
de buscar conhecer o Senhor e que prossigamos em conhecer o Senhor continuamente. Deus, assim te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, está finalizada a nossa reunião. Muito obrigado pela atenção e a participação de todos.